Que amor extraordinário nós reconhecemos em Ti. Amor sem igual. Amor que é o padrão e que nos ensina que é amor de verdade. Nós bendizemos ao Teu santo nome. Te bendizemos pelo amor do Senhor. Amor que existe em Ti mesmo, no ser divino, trinitário, e que se ama plenamente, se ama de maneira completa. Pai que ama o Filho e ama o Espírito, o Filho que ama o Pai e o Espírito que ama o Pai e o Filho. E nesse amor, que é autossuficiente e pleno, ainda assim, extrapola, alcançando também as criaturas que o Senhor criou, como manifestação do amor mesmo do Senhor, manifestação da transbordante maravilha que é o ser de Deus. Senhor, nós te bendizemos, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu favor, e agora nós queremos também trazer a nossa gratidão, porque o Senhor, de maneira tão graciosa e amorosa, com esse amor, alcançou pessoas aqui em nosso meio, que ontem puderam confessar publicamente o amor do Senhor, e de que agora estão salvos em Cristo Jesus. Um anúncio feito no batismo. Nós te louvamos pelos irmãos que foram batizados ontem, reconhecendo que foi o amor do Senhor que os alcançou e os transformou. Por isso recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, porque nós, de maneira tão humilde, só podemos agradecer aquilo que não podemos gerar em nós mesmos. Reconhecemos que isso é um dom que vem do alto, uma dádiva que vem do Senhor e que nos alcança. Por isso bendizemos o Teu santo nome. Senhor, também queremos Te louvar e agradecer pela igreja do Senhor, além daqui mesmo. Te louvamos pela primeira igreja batista em Araras. Obrigado pelo testemunho fiel dessa igreja. Obrigado pelos anos de ministério, onde aquela igreja tem testemunhado como luz, como sal, dando um testemunho claro, uma evidência manifesta de que Jesus de Nazaré perdoa pecados, transforma pecadores e que o Espírito Santo do Senhor transforma homens e mulheres rebeldes em servos humildes, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Te louvamos por aquela igreja e pedimos também que o Senhor continue os abençoando, que eles permaneçam preservados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos, livres do mal pelo Senhor, e que eles com intrepidez continuem exaltando o Seu nome, testemunhando que Jesus de Nazaré é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoa o pastor Helder, toda a sua equipe, e que eles possam permanecer firmes no serviço ao Teu santo nome, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Pai, nós vamos agora abrir a Escritura mais uma vez para ouvir da Tua voz. Nós cremos que o Senhor existe e que o Senhor fala. E rogamos agora com toda a nossa força, com todo aquilo que temos em nós. Pedimos, fala conosco, se mostre a nós, Senhor. Tua palavra diz tantas coisas extraordinárias a seu respeito, as quais nós queremos provar. Queremos provar e ver que o Senhor é bom. Isso fala conosco agora. Que o Teu Santo Espírito, pelos méritos de Jesus, fale e atinja os corações aqui presentes nessa noite. E nós sejamos tomados pela maravilha do Evangelho, pela maravilha do amor do Senhor, que nos alcança em Jesus. Essa é a nossa oração humilde e suplicante, em Jesus de Nazaré mesmo. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Capítulo 4. Nós vamos considerar nessa manhã, ou nessa noite, perdão,
a necessidade de Cristo, ou do Cristo encarnado, a partir da maravilhosa proclamação do amor de Deus feita pelo apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, quero ler com você o verso 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler mais uma vez esse texto. Palavra do Senhor, revelada por meio do seu servo apóstolo João. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há 4 palavras nesse texto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite e que vão de uma maneira muito simples, mas também muito profunda, falar do porquê que nós devemos celebrar com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso ânimo, a encarnação do Verbo. Porque o Natal é tão importante para nós, porque o Natal é vital para nós, porque nós amamos o Natal. Por que é que a gente está tão feliz no Natal? Talvez você esteja aí ainda pensando que o Natal é tão importante por causa dos presentes que você pode ganhar, ou o Natal é muito importante por causa da reunião familiar, ou o Natal ele é muito importante por causa da ceia. Eles são fominhas aí, pensando já naquela mesa posta maravilhosa. Eu penso muito nessa mesa. Fico na expectativa que a gente vai comer. Mas essas coisas são periféricas, completamente periféricas. E aqui, na sua epístola, o apóstolo João nos ensina do porquê que o Natal é tão especial. Por que que o Natal é tão espetacular, maravilhoso e digno de ser celebrado por todos os homens. E as palavras que nós temos aí, que eu quero chamar a sua atenção, na verdade, vai do final para o começo. Porque a primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção é a palavra pecado. O apóstolo João, falar do amor do Senhor, descrever o amor do Senhor, ele usa aí a palavra pecado. Pecado. E indica que é uma coisa nossa, ou seja, dos seres humanos. Ele fala do nosso pecado, ou nossos pecados, que na verdade é isso que eles são, muitos. Embora a Escritura vai falar do pecado como algo que é da natureza humana, e nesse sentido ele pode ser descrevido no singular, né? O nosso pecado, que é o que nós somos, ele se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta em diversas ações, pensamentos, atitudes que revelam essa natureza pecaminosa. E essa é a condição do ser humano descrita na Escritura. Não é difícil para nós, ao observar o mundo, identificar que há alguma coisa errada com a humanidade. Basta você separar um tempinho, pegar o seu aparelho aí, seu dispositivo eletrônico, ou mesmo ligar a sua televisão, achar um canal de notícias, que você logo vai perceber, que alguma coisa está muito errada com a humanidade. Os seres humanos estão com um problema. Há muita coisa ruim acontecendo. Coisas que nos machucam, coisas que nos deixam angustiados, coisas que nos deixam perturbados, que tiram o nosso sono, tiram a nossa paz, tiram a nossa segurança. Não é difícil a gente entender que há um problema. O difícil
é nós entendermos com profundidade qual é esse problema. E, nesse sentido, então, a Escritura, ela se torna muito especial, no sentido da revelação especial, porque ela conta para nós qual é a origem desse problema. E qual é exatamente esse problema? Esse problema é o pecado humano. É o pecado humano. E o pecado, segundo as Escrituras, é, então, a rebeldia dos seres humanos contra o seu Criador. Pecado é a ação humana de não mais viver em direção ao seu Criador, mas viver em direção aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Isso é descrito com muita clareza no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando é contado para nós a primeira transgressão de Adão e Eva. O Senhor havia criado o mundo e criou Adão e Eva de maneira plenamente perfeita e bondosa. E os colocou num lugar chamado Éden, um jardim também perfeito e bom. E deu um comando para Adão e Eva, dizendo para eles que eles não deveriam comer da árvore do bem e do mal. E é contado ali então por Moisés, no livro de Gênesis, que Adão e Eva, seduzidos pela serpente, Satanás, comeram daquela árvore, comeram do fruto daquela árvore. E nesse momento então, se desligaram do seu Criador. Se desligaram do seu Criador. E essa ação inicial de rebeldia coloca o ser humano então nessa posição de inimizade contra Deus. E não só isso, coloca o ser humano numa disposição de coração de ir contra as coisas que o Senhor estabeleceu. E nesse sentido, então, eu quero chamar a sua atenção para algo muito intenso aqui e verdadeiro que você precisa saber. Que o pecado não é simplesmente a manifestação física da sua desobediência contra Deus. Mas ele é, essa sua natureza que rejeita ao Criador e rejeita o jeito do Criador estabelecer as coisas. Sabe, meus irmãos, a gente estava fazendo as entrevistas com os novos membros aqui, durante o mês passado, no processo de membresia, e algumas vezes eu perguntei para eles assim, né? Por que vocês acham que Deus falou para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto do bem e do mal? Vocês acham que Deus falou isso para eles? E a gente muitas vezes não tem essa percepção. Não tem essa percepção do porquê que Deus falou isso. E nós, então, achamos que é simplesmente porque o Senhor, Ele é soberano e Ele podia fazer aquela lei e Ele fez. E isso é uma verdade. Não há nenhuma mentira nisso. Deus é soberano e, como soberano, Ele pode estabelecer a lei que Ele quiser. E Ele estabelece a lei que Ele quer. E muitos, então, param aí. Mas há uma questão aqui muito mais profunda que a gente precisa entender. Quando Deus fala para os homens, eles não devem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, é porque Deus sabe que aquilo não será bom para eles. E o que acontece quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal? Eles morrem. Eles morrem. A morte está ali. Mas infelizmente, muitos crentes, eles estão convencidos como Eva. Como Eva. Porque qual foi o convencimento de Eva? O convencimento de Eva foi que Deus fez aquela lei porque Ele é um estraga-prazeres. E Ele quer limitar a condição do ser humano.
Ele quer limitar o ser humano. Não quer que o ser humano tenha todo o prazer possível. Não quer que o ser humano tenha toda a alegria possível. E aí então o Senhor faz o Éden e faz uma árvore lá para dizer assim, ó, você não come isso aqui porque se você comer, então você vai estar muito feliz e eu não quero você muito feliz. Quero você não tão feliz quanto você pode ser. E é isso que Satanás vai dizer para Eva. Satanás vai chegar para Eva e vai dizer assim, olha, o Senhor falou que você não pode comer, porque Ele sabe que se você comer, você vai ter também todo o conhecimento. Ele sabe que se você comer, você vai extrapolar os limites daquilo, desse cercadinho que Ele colocou para você aí. É por isso que Ele não quer que você coma. É por isso que Ele quer que você fique só restrito. Satanás diz isso para Eva, e Eva acredita nessa palavra de Satanás. De que a intenção do Senhor, ao estabelecer uma lei, era restringir a humanidade e não proteger a humanidade. Você percebe essa diferença? E nesse sentido, então, irmãos, quero dizer para você, e eu quero que a sua atenção nesse sentido, que o pecado é justamente isso. Essa percepção desvirtuada de que a intenção de Deus para com os homens é uma intenção maligna, uma intenção de destruição, uma intenção de tristeza e não uma intenção de alegria, de prazer e de plenitude. E o pecado, então, ele crê que em Deus não tem satisfação, eu preciso achar satisfação em outra coisa que não no Senhor. Quando Deus fala para mim, não mate, Deus não está falando para mim uma coisa boa. Está falando para mim, me restringindo naquilo que eu quero fazer, nos meus sentimentos e das minhas ações. Quando Deus fala para mim, não adultere, não furte, Deus não está deixando eu ir usufruir de todas as minhas emoções, de todos os meus prazeres. Quando Deus diz, trabalhe e descanse, lembra-te do dia do Senhor. Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando o Senhor diz, não farás para ti imagens de escultura. Quando o Senhor diz, não terás outros deuses diante de você. Ele está te protegendo. Ele está protegendo a humanidade. Mas o pecado diz, Deus está me limitando. Deus não está deixando que eu usufrua o máximo da minha humanidade com prazer e alegria. Por isso, então, eu vou fazer o que eu quero, não aquilo que Deus quer. Fazer o que eu quero e não aquilo que Deus quer. E nesse sentido, o pecado é muito mais profundo do que qualquer ação exterior. O pecado é a natureza humana, que precisa ser transformada. O pecado é a natureza humana se rebelando contra o seu Criador. De certa forma, nós podemos resumir pecado em duas ações, ou duas frases bíblicas. Tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é pecado, e tudo aquilo que não é feito com fé é pecado. E nesse sentido, então, pecado vai muito além daquilo que a gente gosta de perceber, e nesse sentido o pecado abrange toda a humanidade. Sempre falo isso para as pessoas, né? Quando a gente está falando sobre pecado e reconhecer a nossa pecaminosidade, a gente gosta de se comparar com aquele que é pior, né? Então eu gosto de me comparar com o Marcola e o Fernandinho Beiramar. São os caras que eu gosto de me comparar, porque está muito distante, eu não sou tão ruim quanto eles. Não sou. Em relação ao Marcola e ao Fernandinho Beiramar, eu sou muito bom. Sou muito bom. Mas sabe qual que é o problema, meus irmãos? Quando João escreve essa carta aqui, primeira metade dessa carta ele vai falar do Senhor e enfatizar uma característica de Deus, que é o fato de que Deus é luz. Deus é luz. E sendo luz, nele não há treva alguma.
E obviamente então, Deus não vai aceitar essas pessoas que são muito pecadoras, as quais eu olho para elas e falo, rapaz, eu não quero andar com essas pessoas de jeito nenhum. E não sou como elas, sou muito melhor que elas. Mas o fato é que Deus não aceita também nem aqueles que se acham menos pecadores também. Porque Deus é luz e nele não pode haver trevas. Imagina uma sala completamente apagada. Quando você acende essa luz, o que acontece com a escuridão? O que acontece com a escuridão? Ela vai embora. Porque não dá para existir luz e escuridão no mesmo lugar. Se você acender a luz, a escuridão vai embora. Não tem como misturar luz e escuridão. Não há como essas coisas estarem juntas. Nesse sentido, preste atenção, nesse sentido, Deus não pode conviver com o pecado. Não há convivência entre Deus e o pecado. Porque se é verdade o que o apóstolo João diz a respeito de Deus, de que ele é luz, ele não pode conviver com a escuridão, porque quando ele chega, a escuridão vai embora. Não há, então, como seres que têm um pecado que seja, estarem diante de Deus, porque Deus é luz. E qualquer treva que haja em nosso coração não pode se misturar com a luz divina. Não há como. É impossível, porque Deus é luz. E nesse sentido, então, preste atenção mais uma vez. Qualquer pecador, mesmo que tenha realizado um pecadinho, um pensamento, toda a sua vida, está debaixo da inimizade contra Deus, da condenação do Senhor, da ira de Deus, e não pode se relacionar com Ele, porque Deus é luz. Deus é luz. E nele não há trevas. Não há como essas coisas se misturarem. Sabe, gente, eu tive um amigo certa vez, que ele era um homem africano e muçulmano. E ele foi comer na minha casa. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, mas é uma história muito boa, eu gosto de contá-la. Sendo ele muçulmano, ele não come carne de porco, porque ele entende que aquela carne contamina ele. Deixa ele contaminado. E ele foi comer na minha casa, e a minha esposa, como uma boa nordestina, fez um feijão e fez o que no feijão? Bacon no feijão. Bacon no feijão. Linguiça no feijão. Fez aquele baita feijão grosso. E aí a gente foi servir a comida, o cara foi servir o feijão, viu um pedaço de bacon e já ficou espantado. Nossa, não, você colocou bacon aqui? E a Luciana, não, esqueci. Me desculpa, me perdoa, pediu perdão para ele, né? Se eu tirar o bacon, você come? Ele disse, não como, esse feijão já cozinhou junto aí, o feijão já está contaminado com esse bacon. Aí ali foi a minha deixa, né? Beleza, muito bom. Nós comemos, ele não comeu o feijão, comeu outra coisa. E a gente ficou papeando, tomamos um café e tal. Mais para frente, então, na nossa noite ali de conversa, eu perguntei para ele assim, escuta, você é um muçulmano, explica para mim, por que você vai entrar no céu? Como é que vai ser esse negócio aí? E ele me disse então, eu vou entrar no céu porque eu faço muitas coisas boas. Tá, mas como que é isso? Me explica. Como é que vai ser o seu encontro com Deus? Como é que vai ser a sua conversa com Ele? Ele disse, bom, no dia do julgamento, haverá uma balança. Em uma balança estará todas aquelas coisas ruins que eu fiz. Do outro lado da balança, todas aquelas coisas boas que eu fiz. E o lado que pesar mais, então, Deus vai considerar e vai ou me mandar para o inferno ou vai me receber no paraíso. Eu falei, então Deus vai botar na balança e aquele que pesar mais ele recebe. Isso mesmo. Eu entendi. Aí eu perguntei para ele assim, escuta, aquele feijão que a minha esposa cozinhou, porque o bacon estava junto ali, você disse que o feijão estava contaminado com o bacon, não é isso? Ele disse, é isso mesmo. Eu disse, e por que você acha então que as suas boas ações não estão contaminadas com as suas más ações? Você acha mesmo que o Senhor vai comer esse seu feijão aí cheio de bacon? Você acha mesmo que Deus vai engolir
essas suas boas ações, que estão todas contaminadas pelas suas más ações, você acha que o Deus que é santo, 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 vai receber você diante dele? Sendo que você realizou más ações? Você acha mesmo isso? E aquele cara ficou estatalado. Porque a realidade chegou para ele, de que Deus é luz, e Deus não aceita, não pode, não tem como Deus se relacionar com as trevas. Os seres humanos são pecadores. E nesse sentido, então, eles estão destituídos, essa é a palavra que o apóstolo Paulo vai usar, da glória de Deus, separados completamente da glória de Deus. E por isso, então, é que nós precisamos da segunda palavra que está aí no verso 10 de João 4. Palavrinha, que é uma palavrinha não muito comum no nosso vocabulário, mas para você, é uma palavra que você deve guardar, memorizar e amar. Palavra chamada propiciação. Propiciação. O Senhor realizou propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, gente? Propiciação é apaziguamento. É uma coisa que a gente faz para diminuir a raiva e a ira daquele que está zangado. A palavra, se você pensar, ela não é uma palavra tão incomum, né? Porque ela é da família de uma palavra que nós usamos mais, que é propício. Então você entende essa palavra, propício. Num dia de sol como estava hoje, por exemplo, você entende que é um dia propício para uma praia, um dia propício para uma piscina, né? E algo então que se torna favorável, esse é o ponto. Então a propiciação é tornar-se favorável. Tornar-se favorável. Se por causa dos nossos pecados Deus está separado de nós completamente, a propiciação é essa ação então onde agora Deus se torna favorável a nós e nos recebe. E o que é então que torna Deus propício a nós? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, é o que torna Deus propício a nós. Sabe, essa é toda a história da Bíblia, de como o Senhor exige sacrifício por causa dos pecados. Lembra, irmãos, Deus não é simplesmente um sadista, um sádico, que quer ver sangue, mas há uma necessidade real. Ele é santo, não pode se misturar com os pecadores, não pode se misturar com as trevas. É necessário o pagamento dos pecados, é necessário que haja punição para pecado, é necessário. Deus então exige sangue para que ele seja apaziguado e se torne favorável. Isso é muito ilustrado em todo o Antigo Testamento nos eventos, né, e nos rituais de purificação, como o dia do Yom Kippur, quando o cordeiro era morto, sacrificado, imolado, e o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava aquele sangue, entrava no Santo dos Santos e lançava o sangue onde? No propiciatório. Lançava o sangue no propiciatório. E Deus, quando via o sangue, se tornava propício. E essa grande ilustração, né, a gente vê no Êxodo, quando o Senhor livra o Israel do Egito, a escravidão no Egito, e naquela 10ª praga, onde os israelitas deveriam imolar um cordeiro, pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas, a descrição é: quando eu vir o sangue, o anjo da morte vai passar reto. Quando eu vir o sangue, o anjo da morte vai passar reto. Então Deus exige sangue para se tornar propício. É necessário sangue. Só que o sangue de bodes e de touros não pode pagar pela dívida que é do homem. Como eu disse hoje de manhã, o problema do pecado não é dos elefantes, não é dos bodes, não é dos touros. É do homem. E Deus então se faz homem.
E Ele mesmo, no seu Filho, paga o preço do pecado. Paga o preço que era da dívida do pecado, da condenação do pecado, da punição do pecado. Meus irmãos, não existe pecado sem punição. Não existe pecado sem punição. Mas Deus se torna propício ao ter o próprio Cristo pago e recebido sobre ele a punição dos pecados do seu povo. A propiciação dos nossos pecados está no sacrifício que Cristo, Ele mesmo realiza, recebendo sobre si a punição dos nossos pecados. Pecado, propiciação, e o que nos leva à terceira palavra, que Deus enviou. Deus enviou, e aqui, meus irmãos, é algo extraordinário. Porque a ação inicial, a atividade do resgate, da reconciliação, a iniciativa para a propiciação, ela é do próprio Deus. É o próprio Deus quem estabelece o plano e quem executa o plano da propiciação para que nós tivéssemos novamente acesso a Ele. Para que nós tivéssemos novamente relação com Ele, interação com Ele. É o próprio Deus quem envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, isso aqui talvez é algo que você já ouviu muito. E se você já ouviu muito, é capaz de estar se tornando banal para você. Mas eu quero nessa noite lembrar você de como isso é extraordinário. E se você não conhece isso ainda, eu quero chamar a sua atenção para você perceber como é extraordinário isso. O fato de que o próprio Deus é quem está ativo e é quem inicia a obra da redenção. Você já brigou com alguém? Já brigou com alguém? Porque essa pessoa feriu você? Já brigou com alguém? Alguém feriu você e você briga com essa pessoa? Já teve essa experiência na sua vida? Normalmente a gente faz muito isso no trânsito, né? Alguém fecha a gente xinga o cara, xinga a pessoa. Oh! Toda vez que alguém nos fere, a nossa reação natural é de ofender, de agredir e de brigar. Quando somos feridos, a nossa justiça é elevada e a gente quer então destruir a pessoa. Mas o Senhor fez exatamente o oposto a isso. Começando lá no Éden mesmo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, ele chega a Adão e pergunta: Adão, onde você está? Entrando na brincadeira, Deus é onisciente. Cadê você, Adão? Adão está escondido. Só Adão, você comeu daquele fruto? Naquele momento mesmo, naquele mesmo dia, Deus diz para Adão que ele providenciaria uma semente da mulher para pisar a cabeça da serpente, que possibilitaria a redenção. Adão, escondendo-se do Senhor, faz cintas de folhas. O Senhor vai lá e providencia uma veste para Adão. E essa é toda a história da Escritura, de como o Senhor toma a iniciativa de se reconciliar com aqueles que o ofenderam. O Senhor se reconcilia com aqueles que o ofenderam. Meus irmãos, para pensar aí nas suas experiências com as suas ofensas, que você recebeu, mas que você fez. Quantas vezes você foi ofendido? E qual é a sua reação natural ao ser ofendido? Ao ser magoado? Ao ser transtornado? Qual é a sua reação natural?
A ação do Senhor é de buscar, de perdoar. Ele toma a iniciativa de ir atrás. É Ele quem vai atrás dos seus agressores, dos seus ofensores. Ele paga o preço pela reconciliação. E Ele quem reconcilia perfeitamente pecadores consigo mesmo. Ao enviar o seu Filho amado, em quem Ele tem prazer. Irmãos, isso é extraordinário. A iniciativa do Senhor não só é extraordinária por começar a iniciar o trabalho de redenção, não só é extraordinária porque é Ele quem vai atrás daquele que o ofendeu para se reconciliar, para fazer amizade de novo, mas por Ele enviar o seu Filho amado. Pense nisso. Você aí, pai, você aí, mãe, que tem o seu filhinho querido, você enviaria o seu filho para morrer pelos seus inimigos? É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Ele pega o seu filho, que é completamente perfeito. Não é seu filho aí, não. Não é seu filho aí, não. É o filho perfeito de Deus, que é o próprio Deus. E diz assim: você vai, e você vai ser maltratado. Você vai ser cuspido. Você vai ser torturado. E você será morto, para que eles tenham redenção, para que eles tenham reconciliação. É isso que está acontecendo, é isso que João está contando para a gente que Deus faz. Ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente chega então na grande palavra, que é amor. Isso é amor. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor não é que nós tenhamos amado a Deus e que nós tenhamos buscado ao Senhor, que nós sejamos bonzinhos, que nós tenhamos corações piedosos. O amor não consiste em nós. Nós consiste o pecado. Em nós consiste o pecado, a natureza rebelde, a natureza do desprazer, de duvidar do Senhor, de questionar o Senhor, de dizer: Senhor, o seu caminho não é bom, essa sua alegria não é alegria, seu prazer não é prazer. Em nós consiste o pecado. O amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, e isso aqui tem tudo a ver com o Natal, porque note uma coisa aqui, eu quero chamar a sua atenção para o começo do capítulo 4. Olha, leia comigo esse texto. Verso 1 do capítulo 4 de 1 João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído muito afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Você percebe como pensar no amor de Deus está completamente vinculado ao fato de que Deus se fez homem? Porque João está falando justamente sobre isso. Há pessoas aí dizendo que Jesus não é homem, que Jesus não se encarnou, que Jesus não veio em carne. E isso é palavra de falso profeta. Isso é um espírito de anticristo. Por quê, meus irmãos? Por que esse é o espírito do anticristo? Porque Deus é luz e Deus nos amou. E Ele nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Jesus precisa ser homem para ser propiciação pelos nossos pecados. Se Ele não encarnou, Ele não pagou o preço.
Se ele não encarnou, ele não pagou a dívida, ele não recebeu a punição sobre ele. E o amor de Deus, então, está completamente vinculado à encarnação do Verbo. É necessário que o Verbo tenha sido feito homem, se humilhado, assumido a natureza criada, para ser propiciação pelos nossos pecados. E é por isso, então, que nós celebramos o Natal. E no Natal nós vemos o amor de Deus de forma tão clara. Nós o vemos, óbvio, na Páscoa, na cruz, onde nós observamos com muita tristeza o sacrifício de Cristo. Com o pesar, as dores e as aflições que Ele recebe por nosso lugar, para a nossa propiciação, para a nossa redenção. Mas o nascimento de Cristo revela essa ação iniciada pelo próprio Deus de enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Não se esqueçam do que é o Natal. Cristo encarnado para pagar pelos nossos pecados. E isso é o amor de Deus. Natal precisa ter esse ânimo em nosso coração, precisa ter esse fervor em nosso coração. Nós precisamos declarar o Natal com toda a força, sem qualquer vergonha de dizer: bendito é o único e verdadeiro Deus que se fez homem para nos resgatar do pecado, da condenação eterna e nos dar vida eterna. Você tem vergonha de dizer o que é o Natal para você? Tem vergonha de falar o que é o Natal para você? Você já entrou na cultura da celebração sem Cristo? Ou você tem a alegria de dizer: eu estou celebrando o nascimento do meu Salvador? Você tem o prazer de declarar: Jesus nasceu para que eu tivesse redenção. Jesus nasceu para que eu tivesse vida. Você se alegra nisso? Ou você está triste porque você vai ganhar um par de meia no amigo secreto? Está triste porque você está sem perspectiva de com quem você vai estar reunido? Meus irmãos, o Natal é o Verbo encarnado. É o bendito de Deus que se fez homem. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor. Há força no nome do Senhor. Há esperança no nome do Senhor. Há amor no nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus, nos revela a Tua força, nos revela o Teu poder, nos revela a Tua glória, porque quando nós vemos a luz, fica perceptível quão nós somos pecadores. E que não temos então condição de estar na presença do Senhor. E que precisamos de Cristo para fazer propiciação pelos nossos pecados. Para que torne o Senhor favorável a nós. Senhor, não nos deixe crer que é um direito nosso estarmos na Tua presença. Não nos deixe crer que é algo seguro. A exigência para o ser humano estar na Tua presença. Mas nos faz perceber a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor tão bondoso em nos resgatar. Que nesse Natal, Senhor, nós tenhamos mais entusiasmo, mais alegria, mais prazer, plenitude em Ti. E que isso seja algo que nós vamos
transbordar por todo o ano que se inicia e vem à frente. Instrui o nosso coração, Senhor. Há muitas coisas que nós gozamos e nos alegramos nesse mundo, mas todas elas só têm realização real e final no Senhor. Então nos ajuda a perceber essa alegria real, nos ajuda a perceber o prazer real, nos ajuda a perceber que tudo aquilo que vamos celebrar na próxima quarta-feira só é bom, só é aprazível, agradável, porque Jesus se fez homem, para que nós tivéssemos propiciação pelos nossos pecados e reconciliação com Deus eterno. E testemunhemos então com muita clareza, muito vigor, a respeito do nosso Salvador Jesus. Concede isso ao teu povo, para a glória do teu nome nós oramos, em Jesus. Amém.